Olá, eu sou Bárbara Almeida. Eu sou Marina Vasconcelos e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre plantas e autocuidado. E para essa conversa, a gente chamou Camila Paganelli, que é engenheira florestal e paisagista, atua no Rio de Janeiro e faz cursos online. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar com uma pergunta, né? Pensando nessa sua apresentação, a gente queria saber dessa sua construção, assim, a partir da graduação, como é que foi essa construção para você, essa relação com as plantas, que você pudesse falar um pouquinho desse percurso. Bom, primeiro eu quero agradecer a Marina, a Bárbara, ao Nós nos Divã pelo convite. Bom, eu fiz a graduação de engenharia florestal porque eu acho que desde criança eu senti essa conexão com as plantas. Então, eu tinha uma ideia, né, de adolescente, de jovem, que fazendo engenharia florestal eu ia estar sempre em contato e ia poder trabalhar com a conservação dessas plantas. Aquele sonho de salvar o planeta do desmatamento, né? E aí, quando eu me formei, eu tive um trabalho, vamos dizer assim, tradicional, dentro do que era esperado de uma engenheira florestal. Só que durante a graduação e esse trabalho tradicional não tinha muita ligação com as plantas, né? Eu trabalhava muito mais com legislação. E aí, quando eu me vi nesse trabalho, né, bem tradicional, de estar dentro de um escritório com roupa social, eu não estava feliz, assim. E aí eu fui vendo no paisagismo, no criar jardins, uma forma de conservar, ter contato com essas plantas e conservar a vida, as espécies, tanto de plantas quanto dos animais que convivem em um jardim, né? Até entender que quando um jardim dá uma lagarta, pode ser positivo porque vai vir borboletas. Então, toda essa harmonia num ciclo e num ritmo natural de vida, né? E foi interessante que quando eu fui entrando desse ramo do paisagismo, estudando e fazendo os cursos, eu ouvia muito que eu estava saindo da área da engenharia florestal. Na verdade, eu acho que eu me conectei mais ainda com essa questão, né, de realmente conservar, de preservar as plantas. Essa semana mesmo que eu trabalho com jardins e paisagismo, eu atendi um cliente que quer que tenha visita de morcegos e pássaros que estão em risco de extinção no jardim dele. E isso é bem dentro da área, né? Ao contrário do que os colegas de profissão falavam. Acho importante isso que você traz, Camila, sobre essa questão de um outro ritmo, né, da natureza, desses processos, então, de cadeias, né, inclusive. Quando a gente pensa nesse contato com a natureza e que a gente fala sobre autocuidado nisso, a gente também está falando de ser um momento para a pessoa poder tirar e cuidar, né, cuidar da planta, cuidar de si também, se conectar com algo que é da natureza e da vida, né? Parece que a gente em algum momento perdeu isso na verdade, inclusive a questão das plantas agora, até com a pandemia, se tornaram uma certa questão de consumo, né? Ter planta em casa é pop. Mas acho que isso pode ser também uma porta de entrada para você gostar, para você cultivar. E o quanto perdendo isso, esse contato com algo que é natural e que é da vida, a gente deixou de acessar outras coisas, como, por exemplo, algo que eu acho que mães e avós trazem, que é essa questão medicinal, o cuidado, a planta para fazer um chá, para fazer uma pasta de passar no machucado, enfim, elas têm outras propriedades também, né? E a gente precisa delas. Muito legal você trazer isso mesmo da pandemia, porque nós que trabalhamos com paisagismo, a gente observou que o mercado, né, das plantas, ele até deu uma aquecida. As pessoas começaram a buscar mesmo mais esse contato, e eu acredito que muito por essa busca de voltar a um ritmo natural. Quando você começa a cultivar uma planta, por menor que ela seja, que seja só começando por um vasinho, eu acredito que isso vai trazendo um encantamento, né? De você estar cuidando, de realmente se conectando com um outro ritmo, que a gente acha que é um ritmo diferente, mas na verdade é o ritmo natural, né? A gente faz parte desse ritmo.
da natureza. Enquanto todo o resto chama a gente para outro ritmo, né? O nosso trabalho, estando de quarentena ou não, né? O trabalho home office também traz isso da nossa casa com essa carga da rotina, da produção, né? E o cuidado com a planta te traz para esse ritmo dela, de que pode florescer, pode ser que morra, pode ser que demore muito tempo, né? Cada planta tem um ritmo muito diferente, né? Mas traz a gente para outra mentalidade mesmo do que normalmente a gente é formado a pensar, né? Exatamente. É muito interessante, porque também eu acho que quando a gente vai se conectando com esse ritmo natural, a gente também vai percebendo qual é o nosso papel, né? O quanto que a gente também, as plantas influenciam a gente e inspiram a gente a entrar num ritmo natural, e se a gente se dedica, vai cuidando das plantas, a gente vai vendo que elas têm uma resposta também diferente. Quanto mais a gente coloca atenção, mais elas vão brotando, mais chances dela dar flor. Ou mesmo que a gente coloque atenção e ela morra, mas se a gente está ali prestando atenção, a gente pode fazer diferente com uma próxima planta da mesma espécie. E é interessante também o que a Bárbara falou sobre as plantas medicinais, porque também é muito diferente quando você vai colher a planta para fazer um chá. Esse momento de pausa que na quarentena ela ficou um pouco confusa com o trabalho home office para quem podia ficar em casa, as plantas eu acho que lembravam a gente disso. Então eu vou fazer uma pausa para ver se minha planta está precisando de água, eu vou fazer uma pausa para tomar um chá, respirar, e se eu tenho aquela planta, eu cultivo aquela erva em casa, é uma outra relação também, né? Você realmente se conecta com aquilo que você estava cultivando. E até, né, nesse lugar de medicinal, de você parar e perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, se eu estou com machucado realmente físico na pele, ou eu estou mais ansiosa, está faltando qualidade no sono. E aí eu vou pensar em quais ervas eu vou usar para fazer o chá, ou vou colocar na minha pele. Eu vejo que assim a planta, no lugar de autocuidado, ela traz muito esse convite, né, de pausa e da gente perceber o que está acontecendo com a gente e como que as plantas podem colaborar para esse autocuidado. Penso nisso também, Camila, com relação a hortas, né? Assim, as pessoas têm feito hortas até em apartamentos, inclusive, ainda que seja com ingredientes e temperos. Tem hortas urbanas também acontecendo, né, em espaços da cidade, terrenos que estão disponíveis. E isso também é um contato com algo que a gente em algum momento perdeu, né? Que vem pronto, embalado o nosso alimento. E às vezes as crianças mesmo nem sabem, né? De onde vem, se dá em árvore, se é rama, é uma raiz, o que é isso? E de você poder participar desse processo do alimento que chega até a sua mesa, né? E que muitas vezes pode ser produzido por você. Acho que isso também é uma certa revolução, uma autonomia, né, das pessoas para escolher como vai ser produzido esse produto que vai chegar na mesa, né? E participar desse processo. Eu vejo essa questão do cuidado muito com o meu filho na minha casa, que tem plantas, aumentaram também, como muita gente na pandemia, e ele, muitas vezes, ele pega o potinho de regar e ele vai fingindo, assim, que tá regando as plantas um pouco imitando o que a gente faz. Às vezes ele arranca a folha, né, pega com mais força, mas a gente vai ensinando o cuidado, né, e o processo, vida, morte. Acho que tudo isso entra como uma coisa muito natural, né? Muitas pessoas deixam de comprar, deixam de ter plantas em casa porque dizem, né, vai morrer, não vou dar conta, mas é isso, né, o processo da vida. A gente poder lidar com essas perdas também. A gente nega a morte até onde dá, em todos os momentos, né? E deixa muitas vezes de investir, como você falou, Bárbara, essa possibilidade de se lançar nessa relação com as plantas, já colocando esse estigma de que não vou investir porque eu sei que eu vou perder, né? Isso em todas as nossas relações. É muito. A gente ouve muito, né? Ah, eu não tenho, levo jeito para planta. Eu mato até cacto, mato até aquelas lentas que ficaram muito na moda, né? Aquelas plantas mais gordinhas. Só que
é legal também a pessoa ter uma certa solidariedade com ela mesma, porque cacto e suculenta não é tão simples de cultivar assim como é vendido, né? É uma planta, é um ser vivo que também tem as necessidades. E aí é interessante que quando a gente realmente se dedica e quer ter o convívio com essas plantas, a gente começa a observar outros fatores. Então, aonde pega sol na minha casa, aonde eu vou colocar essas plantas para ter a horta, né? Então, sempre que eu quero ter uma horta, quero colocar ervas e temperos, eu vou precisar de pelo menos de 3 a 6 horas de sol. E aí é muito interessante que também lida com a frustração, geralmente, da pessoa que não bate sol na casa dela, e às vezes ela nem tinha percebido isso. Mas então, quais as outras plantas que dariam certo, que vão suportar um lugar que não bata sol direto, né? E observando mesmo tudo isso que compõe. A planta é um ser vivo, ela tem essas necessidades, né? Eu ouço muitas pessoas falando, mas eu matei cacto, pessoas falando, tentando ter, né, a horta em casa e não consegue muitas vezes ter um alface, por elas verem um alface sendo vendido em qualquer mercado, elas acham que vai ser fácil também de cultivar um alface, né? E não, ele também tem as necessidades dele, também tem o espaço dele. Então, tem vários outros aspectos que a gente precisa pensar para o autocuidado da planta também, né? Para o cuidado dela. E também fazem com que a gente volte para o momento presente e perceba onde a gente vive, né? Se aquela planta também vai conseguir viver bem ali com a gente. E acho que, fazendo também, né, o link com isso que a Bárbara falou das questões urbanas, também me chamou a atenção quando a gente conversou um pouco antes, você disse sobre essa questão da arquitetura mesmo, né, de se colocar plantas nos prédios, acho que também pensando nas construções de praças nas cidades, com árvores, acho que é um ponto importante também, né? Sim, é super importante essa questão da presença das plantas, tanto nos prédios, nas cidades, né, nas praças. Há um tempo atrás, foi feito vários estudos, até para entender qual era a importância das plantas dentro dos escritórios mesmo, dos lugares que as pessoas estavam tendo muitas queixas de problemas respiratórios, de falta de produtividade. E aí eles viram que com as plantas ali presentes, essas queixas diminuíram muito. Tem artigos científicos que falam sobre isso, né? Então a gente tem essa relação com as plantas, que é uma relação complexa, né? Que vai além do que elas fornecem de alimento, ou vai além da parte ornamental, como num jardim. Realmente nós fazemos parte desse universo das plantas e é muito necessário também conseguir acessar esse ritmo natural. Então, gente, acho que isso tudo que a gente falou aqui diz respeito também ao fato de sermos mais um, né? Nós também fazemos parte da natureza. As plantas não estão aí somente para nos servir, né? Animais, enfim, a gente está numa convivência que poderia ser harmônica, minimamente, né? Acredito que a gente precisa investir nisso. Acho também importante a gente dizer aqui, ressaltar a diferença entre a relação com as plantas, o autocuidado, um retorno a isso que é inerente à vida, e laborterapia, ou uma tentativa de terapia através do trabalho, né, no cultivo, na terra, enfim, que é muito utilizado em algumas instituições de saúde mental, de instituições para pessoas que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas. Isso é completamente diferente. A gente não está aqui falando desse uso no sentido de ocupar a mente, porque teme-se o que vem dela, né? Porque mente vazia, oficina do diabo, é completamente diferente disso. Inclusive, pode ser tema para um próximo podcast aí para frente. Aqui a gente está falando de cuidado, de um retorno ao que é da natureza. Muito obrigada e a gente continua essa discussão no nosso Instagram, Nós no Divã.